Que a paz do Senhor seja convosco, que as bênçãos do Senhor sejam notórias em favor de sua vida. Espero que através desse vídeo, no dia de hoje, Deus possa te fortalecer, te alimentar, te abençoar e gerar grandes bênçãos, milagres em favor de sua vida. Diante de tantos embates, disparates, que têm gerado desgastes no planeta Terra, mediante a esse vírus que tem assolado a humanidade de uma maneira intensa, quero deixar alguns versículos de reflexão para a sua vida, que se encontra no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 6, versículo de número 24, que diz assim: Depois disto ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Em algumas traduções diz que ele cercou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram ao ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, da onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: Que tens? Respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as suas palavras, as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Capítulo 7 diz: Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo à porta de Samaria. Historicamente constantes eram as guerras e conflitos entre Samaria, cidade da capital do norte, e da Síria. Nesses conflitos, nessas batalhas que foram travadas por esses dois povos, e por que não dizer duas nações, várias pessoas tiveram as suas vidas ceifadas mediante a esses conflitos, a essas batalhas, a essas guerras que foram travadas através da Síria e de Samaria. O texto bíblico narra que a cidade de Samaria, reinada pelo rei Jeorão, foi cercada. E ao ser cercada com estado de sítio, toda a condição alimentícia da cidade foi prejudicada mediante a esse ato realizado pelo rei Ben-Hadad da Síria. A cidade, por sua vez sitiada, acabou gerando um colapso, transtornos, desespero e agonia para todos os moradores que habitavam e viviam dentro de Samaria. Um caos total que foi gerado por esse cerco, por esse estado de sítio. Nesta condição, a economia de Samaria caiu,
Eles, por sua vez, os moradores de Samaria não puderam importar nem exportar alimentos. Em toda cidade espalhada no planeta Terra também não é diferente, né? As cidades com um poder aquisitivo, na condição financeira e per capita, que geram e alcançam grandes lucros mediante aos seus produtos, às suas importações e tudo aquilo que gera e equivale a uma cidade, seja qual ela for, de grande, pequeno ou médio porte, seja ela no Ocidente ou no Oriente. Todas as cidades espalhadas no planeta Terra têm as suas importações, os seus produtos que são gerados e vendidos para outras regiões, para outros povos, enfim. No âmbito nacional, nós temos acompanhado o que esse vírus tem feito com uma boa parte das empresas, das pessoas, dos trabalhadores diretos e indiretos, pela economia da cidade. O estado de sítio que sofreu Samaria há milênios atrás não é diferente dos dias atuais. Sem recursos financeiros, a população de Samaria começou a padecer necessidades e a definhar. Sem alimento e sem recursos básicos dentro da cidade, sem poder pedir ajuda para as outras nações e cidades circunvizinhas, o desespero começou a bater na porta de uma maneira intensa no coração dos habitantes de Samaria. O quadro narrado e descrito no livro dos Reis de Israel diz que começaram a vender cabeça de jumento, que na condição alimentícia, conforme está relatado no livro de Levítico capítulo 11, o jumento faz parte da classe dos animais imundos e por sua vez não propícios para consumo, né? Para o alimento dos hebreus, mediante a vários pré-requisitos que eram e que foram inseridos na lei mosaica. Também sem combustível, sem carvão, sem lenha, sem recursos, as pessoas começaram agora a cozinhar, a preparar seus alimentos com esterco de pomba ou de pombas, e por sua vez, tanto a cabeça de jumento como o esterco de pombas, eles eram vendidos, comercializados dentro de Samaria, para que as pessoas com um poder aquisitivo maior pudessem se alimentarem e prepararem seus alimentos. Um caos total. Isso na condição do zelo que eles tinham pela lei mosaica, terem que, por sua vez, se alimentarem e prepararem, cozerem seus alimentos com um esterco de fezes de pomba. Um caos total, uma lástima. Foi isso que aconteceu com a cidade de Samaria nessa época. Eles não podiam pedir socorro para ninguém, mesmo que pedissem socorro seria um vão, porque estavam cercados. Nesse estado de sítio não puderam fazer nada. O texto ainda relata que um certo dia, ou na ocasião desse episódio, o rei de Samaria ele começou a andar pelo muro da cidade, que cortava a cidade de Samaria, e ao andar, passear pelo muro da cidade, observando e analisando, e vendo que a população estava sendo castigada, extirpada, aniquilada, destruída pela fome, pelo seco, pelo desespero e pela agonia, o rei de Samaria observou uma mulher que não é descrita o seu nome, é uma mulher anônima, mas com toda certeza uma moradora da cidade de Samaria.
uma moradora que provavelmente estava padecendo. Mediante a tudo isso, mediante a tudo que eles estavam enfrentando e atravessando em suas vidas, esta mulher estava padecendo, angustiada, debilitada. E no seu ato de desespero, ela foi pedir ajuda ao rei de Samaria. Não é assim? A população, o povo, aqueles que estão sofrendo e gemendo nesse momento, não estão tendo a quem recorrer e clamam pelos políticos, pelos líderes, pelos governadores, pelos senadores, por todos aqueles que regem as leis de cada país, de cada nação. A população geme nesse momento, como assim gemeram os moradores da cidade de Samaria, em busca de um alento, em busca de um socorro, em busca de um apoio, de uma palavra amiga, de um recurso financeiro, de um recurso alimentício. Esse texto, ele narra e reflete a condição de muitos países, de muitas cidades, inúmeras pessoas desse momento no planeta Terra, que estão completamente desesperadas, sem saber o que fazer. Quem sabe, nesse momento que você me ouve, você esteja passando por essa situação adversa. Você empresário, você trabalhador formal ou informal, você aposentado, desempregado, você que está trabalhando nos hospitais, numa junta médica, você, nesse momento que ouve essa mensagem, está sofrendo, padecendo com a sua família, quem sabe já perdeu o ente querido. Se o Senhor não interagir, intervir, pode perdê-lo pelas condições adversas que ainda continuarão assolando o mundo por um tempo. Que Deus te proteja, que Deus te auxilie. Mediante ao texto no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 6, versículo de número 27 e 26, essa mulher, ela pede socorro, ela diz: me acode, me ajude, socorra-me. No adágio popular, faça alguma coisa por mim, eu já não estou suportando, eu não aguento mais essa situação. Eu estou vivendo os piores momentos da minha vida, quem sabe nunca passados ou imaginados, na mente daquela mulher, numa condição sensível, da conotação da mulher, da sensibilidade, da delicadeza. Mas mesmo assim, ela tem algumas virtudes, se comparada com algumas pessoas, ela não ficou apenas naquela condição isolada dentro da sua casa, ela foi procurar algum recurso, algum método. E nesse momento os nossos recursos, eles estão esvaindo-se, eles estão escassos, e o que nos resta, como sempre restou, como sempre foi o nosso fundamento, é buscarmos a orientação divina, jejuarmos, orarmos, intercedermos, louvarmos, meditarmos na palavra do Senhor, fazer alguma coisa, como muitos não fizeram, e nesse momento agora, eles caíram em si e viram tão somente a necessidade de estarem ligados, interligados com o Senhor, voltados para o Senhor, não apenas em momentos de crises ou de adversidades, mas em todos os momentos nós devemos estar ligados, interligados, em sintonia com o Todo-Poderoso, com o Criador, com o Rei do Universo, com o nosso Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré, e recebendo o consolo do Espírito Santo. A condição daquela mulher intriga o rei de Samaria, e ele faz uma pergunta para ela: da onde eu irei te acudir? Eu não posso te acudir, eu não posso fazer nada por ti. Detalhe, o rei estava em cima do muro, estava numa condição, num patamar elevado, superior, como muitos reis, como muitos nobres, como muitos políticos.
espalhados no globo terra, como muitas pessoas que têm um grande poder aquisitivo, estão em cima do muro, estão por cima da situação, ou pensam estar por cima, estão no muro da falta de atenção, estão no muro da falta de sensibilidade, estão no muro da arrogância, estão no muro da prepotência, estão no muro das suas altas projeções, imaginações, estão no muro das economias, de seus pensamentos, de tudo aquilo que eles pensam, imaginam, ou esperam ser. Eles estão no muro, ou pensam estar no muro. E por estarem no muro, eles olham para as pessoas que estão abaixo ou embaixo, numa condição inferior, numa condição de miséria, numa condição de escassez. Que nossos líderes, que os governantes espalhados pelo planeta Terra venham sair do muro e venham socorrer, ajudar a população, aqueles que definham, que gemem, que precisam de socorro, que precisam de apoio. Quem sabe não seja apenas os políticos, não sejam apenas os políticos, as pessoas mais ricas do planeta Terra que estejam no muro. Quem sabe muitos de nós, pessoas comuns, sem grandes poderes aquisitivos, não sendo políticos, quem sabe nós também estejamos no muro das indecisões, das desculpas, no muro da falta de comprometimento, no muro da falta de solidariedade, no muro da falta de humanidade, que é o que tem faltado e falta no planeta Terra. O muro da humanidade, que faz com que pessoas, ricas ou pobres, independentemente da sua etnia, venham se sentir superiores às outras. E nesse momento em que esse vírus aplaca e assola a humanidade, quase todas as pessoas estão na mesma condição, como num efeito dominó, gemendo, suspirando, assombradas, assustadas, apavoradas, fazendo as suas indagações, pensando, refletindo o que vai ser, o que será, o que pode acontecer. E somente Deus sabe, conhece e tem o domínio completo sobre tudo e sobre todos do que vai acontecer. Como disse o salmista, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. É hora de nós descermos do muro da indolência, no muro da soberba. É hora de descermos. E se as autoridades, os governos, as pessoas, indistintamente da condição que elas estão no muro, se elas não descerem, Deus irá fazer com que elas venham descer pela força do seu poder, ou pela força da situação criada. Deus irá fazer com que elas venham descer do muro, fazendo com que cada uma das pessoas do planeta Terra, independentemente da sua condição e do seu credo, venham estar no mesmo nível, no mesmo patamar, e apenas Deus venha ficar sobre tudo e sobre todos acima do muro, porque Ele é o Criador de todas as coisas. O rei pergunta para aquela mulher: o que tens, né? Além da mulher estar padecendo, quem sabe com um semblante cadavérico, mediante a situação de escassez e de fome e de agonia, ainda ela tem que responder às perguntas do rei. E o rei deveria saber quais eram as condições básicas daquela mulher. Como o rei, ele deveria saber as necessidades daquela mulher. Ao invés de fazer perguntas, ao contrário, ele deveria dar respostas. Como muitas pessoas agora, nesse momento, estão aguardando respostas, precisam de uma resposta, suspiram por respostas, e as respostas, quem sabe, não vêm. E se vierem, não são as respostas que elas imaginavam ou esperavam, e essas respostas não poderão
sanar suas dívidas, essas respostas não as darão conforto. Mas o Senhor tem uma resposta. A resposta dele é de esperança. Uma das respostas é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma das respostas é: não temas, eu te ajudarei. Uma das respostas é: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. A palavra de Deus tem as inúmeras respostas, as infinitas respostas que vêm do trono supremo, que vêm do nosso Criador. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Veja que situação gravíssima desta mulher. Quando o rei pergunta para ela: o que tens? Ela conta e narra uma história cruel, sangrenta, uma história sórdida, uma história triste, lamentável, deplorável, angustiante. A história dela é que, diante da crise, do cerco, do sítio causado tão somente pelos sírios, ela começou a padecer, e no seu padecimento, sem os recursos básicos que deixaram de ser oferecidos em sua vida, quem sabe não tendo recursos financeiros, ou até tendo recursos financeiros e, por sua vez, tendo-os perdido, só lhe restou o canibalismo. Uma outra mulher aparece nesse contexto. Uma outra mulher aparece nessa história e ela diz: esta mulher me disse: me dá o teu filho para que hoje o comamos. Outra mulher anônima, sem esperança, aflita, cansada, angustiada, arrependida, frustrada. Ambas as mulheres fizeram uma aliança diabólica, uma aliança sangrenta, uma aliança não digna, não próbula, uma aliança aterrorizante. A aliança dessas duas mulheres comprometem a condição humana, mancham a condição de humanidade que há dentro de nós. Ambas as mulheres anônimas que habitavam em Samaria, o próprio rei tinha dito: se o Senhor teu Deus não te acode, de onde eu te acudirei? É sinal que, em primeira instância, essa mulher cria ou acreditava em Deus, acreditava em Yahvé, acreditava no Senhor. Mas diante da situação, diante do problema, ou da gravidade do problema, quem sabe ela perdeu a sua fé, perdeu a sua esperança. Ambas perderam a sua fé, perderam a esperança. Como inúmeras pessoas agora no planeta Terra, que diziam professar a sua fé em Cristo, ao Senhor. Muitas dessas pessoas que diziam ser cristãs, que diziam ser de oração, que acreditavam, que criam, que diziam acreditar em Deus, temer a Deus. Inúmeras pessoas que louvavam, evangelizavam, pregavam, oravam, jejuavam, adoravam a Deus em seus templos, em suas sinagogas. Inúmeras pessoas agora, neste quadro, parecem que perderam a sua fé ou estão perdendo, ou muitas delas irão perder, e nós não podemos perder a nossa fé, nós não podemos perder a nossa esperança. Nós não podemos apenas professar a nossa fé, a nossa adoração de uma maneira vã, de uma maneira que não tenha firmeza, de uma maneira que não tenha uma estabilidade, uma raiz, uma fé vã, esperanças vãs, conceitos vãos. E são em momentos assim que nós vemos a diferença de quem serve
e daqueles que não servem a Deus, como disse o profeta Malaquias há milênios atrás. São nesses momentos que nós vemos quem são e quais são os líderes eclesiásticos verdadeiros, os pais de famílias verdadeiros, a liderança verdadeira, os políticos verdadeiros, os homens verdadeiros. São em momentos assim que Deus procura os verdadeiros adoradores. Eu quero acreditar que essa pessoa é você, mesmo com altos débitos e uma grande folha de pagamento, para poder sanar, mesmo com lágrimas nos olhos, ou quem sabe olhando para a sua geladeira, para a sua despensa, para o seu automóvel, para a sua empresa, para os seus filhos, mesmo olhando para a sua realidade, que você não perca a sua fé, oh, aleluia, não perca a sua esperança em Deus, no Criador, não perca, não deflagre, não se esqueça daquilo que Ele já fez e realizou em prol de ti. Ele te ama. E quando a sentença dele vem, alcança justos e injustos. O sol nasce para todos, mas a sombra daquele que habita no esconderijo do Altíssimo é singular. E que essa sombra esteja sobre a sua vida nesse momento. Que o Espírito Santo te fortifique, te auxilie. Que o Espírito Santo renove as suas forças, as suas esperanças. Que o Espírito Santo mude a sua maneira de pensar, de olhar. Que a sua percepção espiritual se torne mais aguçada nesse momento. E que Ele venha, através do seu poder e da sua grandeza, fazer de ti um exemplo, um vencedor. A aliança dessas duas mulheres foi de cozinhar o filho que cada uma delas tinha. Vejam que história, vejam que relato bíblico. Veja que aliança diabólica e cruel e maléfica. Penso eu que ambas, mediante a situação que estavam vivenciando, disseram: nós não temos alimento, nós não temos mais recursos. Os profetas, os líderes, a política, o sistema nos abandonou. Nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos nos abandonaram. Nós não temos nada, perdemos tudo. E se nós não fizermos isso, também não iremos sobreviver. Nós não temos condições de comprar cabeça de jumento. Nós não temos condições de comprar esterco de pomba. Nós não temos recursos, e por acabarem os recursos, só nos resta fazer essa aliança. O mal, as hostes da maldade, os demônios, os espíritos malignos, colocaram esse pensamento, fizeram com que esse pensamento maléfico e cruel viesse dominar a mente dessas duas mulheres. E nesse momento as hostes da maldade, os demônios que atuam no planeta Terra, eles estão tentando implantar isso na sua mente, para que isso desça ao seu coração, e você venha praticar e cometer loucuras, destruindo, quem sabe, os últimos recursos que você possui. Repreenda esses pensamentos no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Repreenda esses pensamentos sórdidos, contrários, que estão tentando penetrar na sua mente, que por sua vez tentarão penetrar na mente de amigos e de pessoas que você ama. Compartilhe esse vídeo, essa mensagem com outras pessoas que você conhece, para que elas venham ser alcançadas, não apenas pelo vídeo, mas venham ser alcançadas pela presença do Espírito Santo,
lhes dando consolo e uma palavra de sabedoria, de percepção e de discernimento mediante ao momento catastrófico e apocalíptico ao qual os seres humanos estão vivenciando no planeta Terra. Elas cozinharam. Imagine o olhar de desespero, de agonia, de medo, de pavor dos filhos dessas mães. Elas que tinham como função serem as tutoras, as protetoras dessas crianças, destruíram seus filhos. Mas a história desta mulher é contundente, que ela diz: mas dizendo eu outro dia, me dá o teu filho para que hoje o comamos, ela escondeu. Ou seja, no primeiro dia de aliança diabólica e maléfica, esta mãe, ela cozinhou, destruiu o seu filho. Eu não quero me deter qual foi a forma, o que ocorreu dentro do ambiente, da casa, do lar que ocorreu esse fato. Mas literalmente a criança foi cozida, por que não dizer assassinada. Cheio de ira, mágoa, ressentimento no seu coração. No outro dia, para concluir em aliança sórdida, maligna, diabólica, ela foi, quem sabe, com um pensamento que muitos têm, que o ser humano carrega em si, de pagar na mesma moeda, com dores, com tristeza, de cometer a sua justiça própria. Quem sabe ela dizia consigo mesmo: eu vou fazer com que ela sinta a mesma dor que eu senti de perca e de agonia. Só que quando lá ela chegou, a Bíblia relata que a mãe escondeu o seu filho. A outra mãe que fez aliança com ela, um dia após o outro se arrependeu. E quando o arrependimento brota e nasce no coração humano, o ser humano ele muda de atitude, ele muda de comportamento. E que o arrependimento venha brotar, nascer e renascer no coração de muitos líderes eclesiásticos, dos políticos espalhados pelo Brasil e pelo planeta Terra. O desespero dela não é porque ela perdeu apenas o seu filho. O desespero dela é porque ela queria vingança, o instinto de vingança, mas a outra mãe o escondeu. Quem sabe ela refletiu melhor e disse: não, eu não posso destruir, eu não posso aniquilar, eu não posso desfazer do único bem que eu possuo, a qual o Senhor me deu, que foi o meu filho, a minha herança. Ouvindo esse relato, o rei de Samaria entrou em desespero, tentou colocar a culpa no profeta Eliseu, que estava em eminência, porque quando nós não conseguimos resolver os nossos problemas, nós tentamos colocar a culpa em alguém. Veja o que os políticos estão fazendo no planeta Terra. Eles tentam colocar a culpa em alguém. Eles tentam arrumar, arranjar, criar alguém, alguma pessoa, um sistema que eles possam colocar a culpa. Mas a culpa está em todos nós, porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, em graus diferentes, mas somos. Só nos resta o arrependimento. Minha palavra de reflexão é que quando o profeta Eliseu ouviu essa história, ele disse assim: diz o Senhor, ouve a palavra do Senhor, amanhã, a esse mesmo horário, eu vou aumentar a medida de farinha e de trigo e de recursos básicos dentro da cidade. Ou seja, faltava apenas um dia para chegar o alimento, o sustento naquela cidade. Faltava apenas um dia para Deus mudar o quadro econômico, social da cidade de Samaria. Nós não sabemos o tempo que falta, ou quantos minutos faltam, ou quantos meses faltam, para que o Senhor venha reverter o quadro a qual a humanidade está gemendo e passando.
Cabe a nós não destruirmos, não cozinharmos, não deflagrarmos as nossas esperanças, a nossa fé, a nossa paciência, a nossa calma. Não cozinhe os seus filhos, abre aspas, fecha aspas. Não cozinhe o seu casamento, o seu patrimônio, os seus sonhos, os seus projetos. Não cozinhe. Não faça isso. O milagre irá chegar, a providência irá chegar. Mas não desfaça, não destrua aquilo que Deus lhe deu. Proteja os seus filhos, proteja a sua família, proteja os seus negócios, proteja o seu país, proteja a sua nação, proteja os seus amigos, proteja as pessoas às quais você ama. Não destrua, não faça alianças diabólicas, não faça tramas, concordatas satânicas. Não ouça a voz do inimigo, não ouça a voz dos adversários. Respire, inspire e peça para que o Espírito Santo lhe dê a saída, lhe dê a resposta. Ele vai lhe mostrar a saída, ele vai nos dar uma resposta. O amanhã de Deus virá, e quando o amanhã de Deus surgir e vir, estaremos em uma outra condição. Tudo será restaurado através da vontade permissiva do Senhor, quando Ele quiser e como Ele quiser. Mas enquanto esse dia não chega, e eu te peço no nome de Jesus Cristo de Nazaré, não cozinhe o seu filho, não destrua tudo aquilo que Deus te deu, não desfaça daquilo que está em suas mãos, proteja com todo amor, com todo afinco, aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Essa é a palavra que eu tenho para ti no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor cuide dos seus negócios, dos seus empreendimentos, da sua família. Que Deus proteja a sua vida e cuide daqueles que estão nos hospitais espalhados pelo planeta Terra e pelos abrigos, alojamentos que estão sendo preparados, movidos, para que possamos passar por essa epidemia. Esse cerco vai terminar. Essa tempestade irá passar, porque as tempestades não são eternas. E após essas tempestades virão outras e mais outras e mais outras. Mas cabe a nós estarmos voltados, enraizados, entranhados na palavra de Deus, nos ensinamentos do Senhor. Ore a Deus, busque o Senhor, fique com Ele. Acredite no milagre. 2020, eu acredito em milagres. Eu quero orar nesse momento em favor da sua vida. Senhor, Deus e querido Pai, abençoe, Senhor, esta família, esta pessoa, esse empresário, esta mulher, esta criança, este jovem que estão ouvindo e ouviram esta mensagem. Cuide deles, Senhor. Dê sabedoria aos nossos líderes, aos políticos, aqueles que estão em eminência, que regem as leis dos países, dos continentes. Dê sabedoria a esses homens, sensibilidade espiritual desses homens, que eles desçam do muro, que a humanidade desça do muro, e que cada um dos seres humanos espalhados no planeta Terra possam ser contagiados, envolvidos pela presença do Espírito Santo. Libere a cura para essa doença. Crie a situação, porque nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua glória, e eu sei que muito o Senhor fará em favor de cada um de nós. Tire o desespero desse coração e dessa alma, e conforta-nos com o Teu amor, com a Tua graça, conforta-nos com a Tua virtude, porque somos seres fracos, falhos e insignificantes, vasos de barro, suscetíveis a erros, a quedas, mas totalmente dependentes de Ti, que carecem da Tua misericórdia. Cuide de nós, não nos deixe, não nos abandone nessa hora. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus esteja contigo em todos esses momentos. Ministério Fim Vem, nós pregamos a salvação. 2020, eu acredito em milagres.